Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do videocast Gente Conectada. Esse espaço onde nós conectamos pessoas, conectamos ideias, conectamos conteúdos muito potentes. E antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, que será com a Head de Gente e Gestão do Grupo CPMar, com a Rubilene, eu quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, a rede de empresas que se conectam conosco e que garantem que este projeto aconteça e possa chegar até você. Quero agradecer primeiro a Tembo Benefícios, que é a fundadora e a mantenedora do Gente Conectada. Quero agradecer também a Unitar Soluções Digitais, que oferece soluções que reúnem processos e pessoas para o RH e para demais setores dentro das organizações. Quero agradecer também a Endonauta, uma empresa que oferece experiências de endomarketing, cultura e experiência do colaborador. Também a Apta Soluções em Saúde e Medicina do Trabalho. Quero agradecer também a Blue Saúde, ao Meridional Saúde e também a São Bernardo Samp. São esses os parceiros que fazem com que este conteúdo possa chegar até você, seja através do nosso canal no YouTube, como também no Spotify. E como eu já disse logo de cara, hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Rubilene, que é a Head de Gente e Gestão do Grupo CPMar. E eu falo desse prazer de receber a Rubilene porque antes aqui da gente começar, eu estava me lembrando que nós nos conhecemos há alguns anos, né, Rubilene? Desde 2011 que eu tive a oportunidade de estudar com a Rubilene e depois nos conectamos novamente nesse mundo aí da gestão de pessoas, nesse mundo do RH. Rubilene, seja muito bem-vinda ao Gente Conectada e eu queria começar aqui com você se apresentando e falando um pouco sobre a sua conexão com esse mundo da gestão de pessoas. Joia, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu inicio a minha jornada de RH com o curso de psicologia em 2002, quando eu decidi fazer estágio e iniciei na fase de recrutamento e seleção na Federação das Indústrias e tive a oportunidade de fazer um projeto de seleção para uma grande indústria e enviei os candidatos e nesse momento decidi que eu deveria pedir a oportunidade para também participar do processo. Né? E você foi participar do processo que você estava cuidando. Que eu mesmo estava cuidando. Que legal. Uhum. E aí surgiu essa possibilidade, eles aceitaram a proposta, eu fui lá fazer essa conversa, eu tinha encaminhado 12 candidatas e ao entrevistar as candidatas eu pensei, eu tenho condição de ser essa pessoa. Uhum. Né? E me ofereci, fizeram a entrevista comigo. Eu comecei o estágio, fui a primeira pessoa de RH dessa empresa, que é a Bianco Gres. Fiz a minha carreira ali durante 10 anos, né, chegando ao cargo ali de coordenação de RH, até que surgiu essa proposta aí de eu me desligar e ir para uma empresa que também é indústria, na frente da Bianco Gres, no mesmo bairro que foi a Viminas, onde também atuei por, em média, 9 anos. E aí fiz todo o processo ali diferente um pouquinho do Grupo Bianco Gres, porque lá eu também atuei com saúde e segurança do trabalho. E então venho, depois dessa jornada também na Bianco Gres, essa proposta de assumir o cargo de Head de Gente e Gestão do Grupo CPMar, que eu já estou, em média, quase 3 anos. Que bacana, que trajetória bonita, né, Rubilene? E me fala, Rubilene, como que você se percebe, né? Você falou que tudo começou lá com o curso de psicologia. Como que você percebe a sua atuação como psicóloga dentro do RH? Eu pergunto isso porque a gente que estudou psicologia, a gente sempre fala que o RH acaba sendo um pouco a porta de entrada no mercado de trabalho para quem faz psicologia. Muitos permanecem, né, fazem trajetória, fazem a carreira aí no mundo do RH, como foi o seu caso, e muitos vão depois para outras áreas. O que fez a Rubilene
ficar no RH todos esses anos? Pois é. Eu acho que eu tenho uma história assim, importante com cuidar de pessoas, né? A minha história de vida fala de mulheres que cuidaram muito de pessoas, né? Minha mãe, enquanto psicopedagoga, teve escola infantil durante muitos anos, né? E cuidou muito, tanto de crianças quanto das famílias das crianças. Uhum. E a minha avó materna também teve todo esse cuidado, apesar de não ter nenhuma formação, mas era uma pessoa que buscava as pessoas que passavam na rua, que não tinham condições, levava para dentro de casa para poder dar banho, alimento, comida, enfim. Era uma pessoa que o cuidado aflorava demais. A minha avó paterna também não foi diferente, né? Então, ter esse DNA do cuidar das pessoas faz com que eu me encante muito por ficar nesse lugar que exige tanto esse cuidado, né? Que a gente vê assim, a necessidade das pessoas serem escutadas, darem voz às pessoas, para que as pessoas tenham o seu lugar, sejam visíveis diante do que entregam no dia a dia. Então, eu acho que toda essa minha história com cuidado é o que me leva para esse lugar aí potente do RH. E antes da gente entrar assim naquilo que eu quero de fato tratar com você aqui nessa nossa conversa, eu queria explorar só mais um pouquinho dessa nossa introdução, dessa sua apresentação que tá muito bacana aí, que é assim, pensar também assim, como que isso que você traz se conecta com algo que eu percebo, principalmente com aquelas pessoas que estão saindo agora da faculdade, que estão começando a trajetória, como a gente começou alguns anos Sim. atrás, nesse mundo do RH, que é como você se sentir psicólogo ou psicóloga neste lugar no RH. Porque eu percebo que existe ainda também um pouco, de um outro lado, uma visão, às vezes até um pouco preconceituosa, de que nós de RH, a gente só cuida de processos, a gente só cuida de papel, a gente só cuida de burocracias ali dentro da organização. Sim. E que tem pouco esse lugar do cuidar, pouco esse lugar de se sentir de fato e fazer acontecer de fato a nossa profissão de psicologia. Como é que você consegue conciliar, Rubilene, no seu dia a dia, esses dois lados? Esse lado que a gente sabe que existe ali da burocracia, dos processos e dos papéis, com esse lugar da Rubilene psicóloga, com essa sua história que você traz aí da relação com o cuidado. Sim. Eu vejo que a psicologia, ela exige da gente estratégia, assim como as organizações, né? E a gente precisa olhar para o sujeito de acordo com a sua história de vida, né? Então, o que a psicologia nos traz é exatamente isso, assim, entender quem está debaixo dessa pele, qual é a história desse sujeito para ele se comportar dessa forma. A gente sabe também que o contexto, ele direciona o comportamento, né? Então, como que a gente tem que, com o olhar da psicologia, avaliar o contexto em que a organização se encontra, aquela cultura, enfim, e avaliar o sintoma das pessoas nesse lugar, para a gente entender o que está acontecendo ali. Então, precisa sim de uma análise psicológica para que a gente consiga ajudar quem está gerenciando o dia a dia, quem está direcionando os trabalhos, para que as pessoas entendam que tudo está conectado, né? A gente fala muito da visão de drone que a gente precisa ter, né? E na psicologia, nos atendimentos individuais, a gente sabe que em alguns momentos é preciso que o sujeito ele se olhe de fora e de cima da situação, para que ele consiga entender qual é o impacto do que ele está vivendo, né? Eu acho que nas organizações também funciona assim. A gente precisa ter a visão sistêmica, a visão do todo, para entender como as coisas se correlacionam ali. E como que a gente pode, de acordo com a nossa comunicação, a nossa argumentação, ajustar as tomadas de decisão, as tomadas de decisões para ir em direção a fazer esse cuidado acontecer. Eu entendo que é assim que a gente vai gerenciando o olhar da psicologia com o RH. Rubilene,
Entrando agora aí no assunto que eu gostaria de tratar mais profundamente com você nesse nosso bate-papo aqui, nessa nossa edição do videocast Gente Conectada, eu quero resgatar algo que aconteceu recentemente, que foi a sua participação lá no Conex H, no congresso da BRH, no Congresso de Gestão de Pessoas no Espírito Santo, que nós fomos todos ali surpreendidos com uma super participação especial sua e de algumas outras gestoras de RH ali na intervenção cultural que aconteceu na volta do almoço ali no congresso no início da tarde. Me conta um pouco aí de como que foi essa experiência. Essa experiência foi surpreendente. O convite foi maravilhoso. Eu quero só voltar um pouquinho assim, o que esse convite, Cosme, fez comigo nesse momento da minha vida. Né? Eu sou uma pessoa que que me considero muito exigente e tenho uma autocrítica muito elevada. Né? Então, como a exigência foi algo que foi me imputado durante a minha trajetória de vida, infância, adolescência, enfim, eu acabei que por algum momento da vida eu fui me tornando um pouco rígida em algumas situações, né? Principalmente no cuidado com os filhos, assim, também sendo muito exigente com eles. E então, a gente que é psicólogo não pode deixar de fazer os nossos acompanhamentos da nossa terapia. Sim, né? sim. E você vai se observando ao longo do tempo e entendendo o quanto você precisa ir aflorando a sua sensibilidade para algumas coisas que você acha que tem porque cuida de gente, mas na verdade ainda não está tão aflorada assim. E aí você precisa ir de encontro com isso. Em alguns desses momentos, foi-me colocado essa possibilidade de buscar uma dança, buscar algo que fosse direcionado a algo que eu não tivesse controle, né? Que eu pudesse ser eu mesma, ser inteira, né? Como a gente precisa que as pessoas, e gostaria que as pessoas fossem nos seus relacionamentos. Então, esse convite chegou bem nesse momento, assim, do tanto que eu estava buscando essa necessidade de soltar o controle da vida, né? Por ser uma pessoa muito perfeccionista também, a gente sabe que por trás do perfeccionismo a gente esconde uma armadura grande de insegurança e de medo. Então, quando a gente tem que ter coragem para trabalhar com os nossos medos, e aí estar no palco do Conexa, né, exigiu ultrapassar toda a insegurança, o medo de errar, os ensaios, e eu falava, gente, não vou dar conta de fazer isso. Né? E me permitindo estar ali, me frustrando com cada ensaio, entendendo que poderia dar errado e o quanto eu preciso acolher esses erros, o fracasso, né? Porque eu entendo que eu fracassei poucas vezes nas minhas tomadas de decisão, até porque eu tenho uma amiga que brinca que eu converso por WhatsApp com Deus, sabe assim? Então, como tudo que eu faço está muito direcionado e está conectado com o que Ele quer para minha vida, eu entendo que eu fracasso muito pouco. Então, a minha dificuldade de errar, de aceitar o meu erro, também faz com que eu entenda a necessidade de ir para esse lugar desse acolhimento. Né? E aí, muito interessante, porque essa etapa da dança fez com que eu me soltasse e me tornasse e me sentisse totalmente inteira. Que legal. Né? E o que eu achei mais interessante foi a proposta de mostrar que a inteligência artificial ela está ali, a gente precisa dela, para a gente fazer bom uso disso, mas sem a conexão com os humanos, né? Sem essa possibilidade da gente estar ali gerenciando isso no dia a dia, faz com que o caminho e o processo não seja tão assertivo. Né? E aí as pessoas podem acabar se desconectando cada vez mais. Então, para mim foi surpreendente, eu amei o convite, amei estar nesse momento da minha vida que precisava disso e o quanto isso me conectou comigo mesma para continuar sendo uma gestora de RH melhor.
É interessante para quem está nos ouvindo e que talvez não esteve lá no Conex H no dia 17 de junho, agora que acabou aqui de passar, só para você entender, né? Quando a Rubilene fala de estar no palco do Conex e ela fala essa relação com a dança, Rubilene dançou, gente. Ela dançou junto com outros gestores de RH nesse momento ali de intervenção cultural, junto com uma companhia de dança, né, no retorno ali do almoço no início da tarde no nosso congresso. Então é todo esse movimento aqui que a dança trouxe e traz, né, para a Rubilene. E aqui também, Rubilene, é pensar um pouco assim, talvez na surpresa que foi para nós, para todos que estavam ali no congresso, de enxergar você e aquelas outras gestoras ali que participaram deste momento como alguém para além desse lugar da executiva de gestão de pessoas, da rede de gente e gestão do Grupo CPMA. Quem que é a Rubilene? É um pouco disso que você já está até trazendo aqui, né, Rubilene, que eu queria explorar um pouco mais, assim, de como que a gente mesmo, como gestor, precisa se enxergar para além dessa cadeira, para além dessa posição, e de como que a gente pode se mostrar para os outros também, para além dessa cadeira, para além dessa posição. Sim, eu tive um momento, Cosme, nessa minha trajetória, que a gente estar vulnerável, para mim, é difícil, né? E aí, eu tive um momento na minha trajetória, inclusive dentro da Viminas, que eu chorei numa reunião e eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Né? E as pessoas vieram me acolher assim e eu fiquei... Gente, mas não precisa disso tudo. A gente que está muito acostumado com cuidado, quando a gente começa a ser cuidada, a gente se estranha, né? E eu entendi naquele momento que eu precisava começar a equilibrar o dar e o receber. Porque o entregar-se para o outro é muito grande. Mas o receber aquilo só estava acontecendo porque eu estava vulnerável. Então, no dia a dia, eu não estava me permitindo estar vulnerável, né? Eu estava me mostrando sempre muito forte. E o que eu precisava fazer e como eu poderia estar cada vez mais próxima das pessoas, estando nesse lugar vulnerável. Então, isso me acendeu uma luz, assim, para esse lugar, né? E o que eu mais entendo das organizações, assim, dessa necessidade da gente estar vulnerável e se apresentar, né, para fora dessa cadeira, é que se a gente pensa que as nossas virtudes, os nossos talentos, eles não são nossos, né? Eles são dados e entregues de forma gratuita por Deus, né? Então, quando a gente pensa desse jeito, eu tenho a sensação que a gente sai de um egossistema para ir para o ecossistema, né? De entender que eu estou aqui, estou em uma organização para fazer algo que tenha a ver com algum propósito de vida, né? E não para me colocar como se aquilo fosse meu, indo para um lugar de poder, que é onde a gente começa a ir para as relações que começam a se perder. Né? E é muito isso, como que isso está muito presente, né, Rubilene, no nosso dia a dia, quando você fala desse ecossistema. Gostei dessa analogia que você faz do ecossistema para o ecossistema de fato, né? E o quanto que esse ecossistema ele nos puxa para esse lugar do valorizar a cadeira, o tamanho da cadeira, valorizar a mesa. E aí eu estou falando, inclusive, do próprio aspecto físico, né? A gente começa a lidar com as coisas dentro da organização como sendo a minha sala, a minha mesa, a minha cadeira. E como que isso, inevitavelmente, interfere na forma como a gente se relaciona com as pessoas, né? É verdade, assim. E não são poucos os gestores que a gente encontra, né, utilizando-se disso no dia a dia e indo para um caminho mais desrespeitoso com as pessoas, né? O Cortella diz que nós seres humanos, somos anjos de uma asa só e que para voar junto a gente precisa do outro,
né? Então, é importante a gente olhar para isso, assim. Por mais que eu tenha talento, por mais que as minhas virtudes estejam bem ajustadas e eu consigo trabalhar e entregar bons resultados no dia a dia, e a gente não faz isso sozinho. Né? Então, se eu não faço isso sozinho, de quem que eu preciso? A psicologia da felicidade, né, a psicologia positiva vão dizer que a gente, na verdade, assim, a habilidade que mais faz com que a gente se sinta feliz no dia a dia são as relações interpessoais. Então, as pessoas que estão muito no ecossistema, com certeza tem um núcleo ali de apoio, de relacionamento muito mínimo. Né? E que, com certeza, o que elas estão mostrando para a gente é que elas estão infelizes nessa cadeira. Sim. E aí, quando você me pergunta, como que a gente correlaciona a psicologia nessa área de RH? Né? Porque a gente consegue analisar e entender por que a pessoa está atuando daquele jeito. E isso faz com que a gente compreenda qual é a estratégia que a gente tem que lançar a mão para atingir o sujeito de uma forma positiva. Que interessante. Muito, muito bacana isso, Rubilene. Enquanto eu estava te ouvindo aqui, eu estava fazendo uma conexão desse assunto que nós estamos tratando com algo que está muito presente nas nossas organizações nesse momento, que é a temática da atualização da NR1 e de saúde mental. E quanto que nós, gestão de pessoas, nós do RH, estamos aí sendo convocados para esse lugar de tratar deste tema dentro das organizações, de entender as repercussões, inclusive em termos de fiscalização em relação a esse assunto e de como, de fato, e talvez para mim esse é o aspecto talvez mais positivo que esse momento dessa atualização da NR1 traz, de como que a gente pode conversar sobre o tema de saúde mental dentro das organizações. Um tema que até recentemente era visto só como um tabu, né, de falar sobre isso. Mas eu quero aqui, trazendo esse aspecto do gestor para além, do gestor de RH, para além da cadeira, para além do cargo, para além daquilo que ele está ocupando, que a gente fez essa provocação aqui a partir da Rubilene dançarina, lá no palco do Conex H, pensar também que eu como gestor de RH, você como gestora de RH, quem está nos acompanhando agora lá no YouTube ou no Spotify, como líder, como gestor também da área de pessoas, nós também não estamos alheios ao impacto que um ambiente organizacional pode trazer para a nossa própria saúde mental. E como que a gente tem dificuldade muitas vezes de se colocar mesmo como vulnerável, porque muitas vezes o próprio contexto nos coloca assim, como que eu, gestor de RH, vou dar um atestado médico? Como que eu, gestor de RH, vou mostrar que eu não estou bem emocionalmente? Então eu queria assim, discutir um pouco com você, conversar um pouco com você sobre essa correlação que a gente precisa fazer dessa vulnerabilidade que você traz aí, trazendo o seu exemplo do que você viveu lá em uma das organizações em que você era gestora de RH, com essa questão da saúde mental, que é um tema tão presente nesse momento nas nossas organizações. Eu quero, inclusive, voltar nesse ponto aí, né, desse choro nessa reunião, assim, não foi ninguém, né, que me fez chorar, não. Foi exatamente, assim, entender que eu não estava conseguindo mais encontrar estratégia para ir na direção do que eu precisava, né? Então, o meu choro era com a minha irritabilidade ali por não alcançar o que eu desejava. Né? Então, até por isso, como era uma coisa positiva para mim, eu estou citando qual foi a empresa. Né? Mas essa vulnerabilidade, assim, toda essa nossa questão, assim, eu penso que dizer não é um dos itens essenciais. Né? Há pouco tempo, vou dizer que não tem muitos anos, que eu aprendi a dizer não. Né? Por ser uma pessoa muito de execução também, e querer entregar muito resultado, até por conta do que eu contei da história de vida, quando a gente tem muita dificuldade de dizer não, a gente vai se assolando
de situações, né? Porque a gente vai dizendo não para a gente. Uhum. Né? Então, nesse momento, eu penso que para a gente cuidar bem da nossa saúde mental, assim, a gente tem que se perceber. Tem que entender, tem que se observar, tem que entender o que está acontecendo com a gente, quais as mudanças, tem que estar muito atento, né, para perceber as mudanças que vão acontecer. Principalmente a gente tem visto muitos artigos relacionados ao próprio sono. Né? Se somos gestores e pessoas que dormimos bem, o quanto o sono faz com que a nossa área cerebral fique energizada, né? A gente precisa de energia o tempo inteiro e o cérebro gasta muita energia. E o cérebro é um pouquinho preguiçoso, né? Ele gosta de economizar energia. Então, para economizar energia, a gente precisa estar dormindo bem, aí, a gente precisa estar se percebendo no dia a dia. Acredito que a gente precisa ter boas relações, né? Que é isso que a psicologia positiva nos traz muito. Vejo que a gente tem que acionar muito essa questão da nossa espiritualidade. Né? A questão familiar, assim, para que a gente possa... Não tem nada que nutre mais a gente do que a nossa própria família. Sim, né? sim. Quando esses laços são bem formados, assim, o vínculo está muito assertivo ali. E aí, nessa questão, eu entendo que nesse perceber, a gente precisa ir de encontro com quem nós somos. Né? Com quem a gente precisa ir desenvolvendo e saber o limite. Né? Até aqui eu estou dando conta, porque o que a gente percebe nos estresses do dia a dia, nas pessoas, e em mim eu percebo isso, é que uma coisa básica, assim, segurar para ir ao banheiro até terminar uma tarefa. Não tem assim? Eu sou dessas e conheço um monte de gente que é assim. Eu também sou desses, Rubilene. É verdade? Olha, e então, a gente quer concluir aquilo, né? E a gente segura. Quando vai ao banheiro, já está quase que não está aguentando mais, né? Quando isso acontece, como a gente está se aprisionando ali? Porque a gente está entregando toda a nossa energia para o processo, né? E não para a gente. E eu vejo que a gente precisa começar a olhar para isso de uma forma diferente. Criar novos hábitos. E o quanto que isso fala de várias outras coisas, né, Rubilene? Várias. Né? E aí vai fazendo com que a gente se perceba pouco, né, e se escolha pouco. Né? Acho que a gente tem que se escolher mais. A gente tem que entregar os resultados, mas não pode ser a qualquer custo, para custar a nossa saúde. A Juliana Bley diz que a gente precisa dividir com a inteligência o foco entre os meios e os fins. Muito antigamente, a gente ouvia uma frase, né, que era que o que importava era só o resultado. Né? O que importa é o resultado. E agora, quando a gente vê isso acontecendo, assim, não é só o resultado, não é só o que, é o como. O como esse resultado é entregue, a gente percebe que a gente precisa ter duas lentes. Uma que está lá no resultado, mas uma que está aqui, tomando conta, supervisionando esse como, para que a nossa saúde não esteja sendo impactada de forma negativa. Interessantíssimo, Rubilene. E eu queria voltar na questão da vulnerabilidade. Quando você falava aqui, quando você deu o exemplo sobre a vulnerabilidade, eu me lembrei de um feedback que eu recebi alguns anos atrás. Eu já atuava como gerente de RH numa empresa e uma colaboradora da minha equipe me deu um feedback. Acho que naquele momento a intenção dela era de que ela estava me dando um feedback super positivo, mas que me fez refletir e que bateu em mim como algo. Falei, poxa, eu preciso olhar para isso na minha vida. Não pode ser assim. E aí essa colaboradora, ela chegou para mim e falou, Cosme, eu te admiro muito porque você não demonstra nenhuma emoção. Você pode estar acolhendo uma pessoa que acabou de chegar na equipe, ou você pode estar desligando, demitindo um colaborador, que a sua expressão é a mesma. E eu estou aqui abrindo meu coração, fazendo esse depoimento aqui, né, nessa nossa troca aqui, nesse nosso bate-papo.
E aquilo que, na visão dela, veio como uma admiração, para mim bateu, eu falei, peraí, tem alguma coisa errada. Por que que eu não estou me permitindo mostrar as minhas emoções? E isso foi um movimento que também levei para minha terapia e tudo mais, para esses autocuidados que nós precisamos fazer. E com o tempo eu fui entendendo, Rubilene, o quanto que é importante não só mostrar as emoções, mas nesse mostrar as emoções, mostrar as vulnerabilidades e o quanto que essa vulnerabilidade ela nos conecta com o outro. Porque essa admiração de alguém que se demonstra impassível, né, é uma admiração quase que coloca, vamos voltar aqui à questão da cadeira, do lugar, né, quase que te coloca num lugar superior e distante, né? Porque o que nos conecta? O que nos conecta são as nossas vulnerabilidades, o que nos conecta são as nossas emoções. É sentir que, como você citou aí do Cortella, eu tenho uma asa só e que eu preciso de você para a gente voar junto, né? Então, esse feedback me ensinou muito, né? E foi um longo processo que até hoje está acontecendo comigo na minha vida, de entender o quanto que a vulnerabilidade é isso que dá a conexão, que dá a liga com o outro, né? É lindo de ver isso, né? Quando a gente está aberto a se escutar. Sim. Né? Porque você só pôde ir para esse caminho porque teve abertura para se escutar diante do que você ouviu do externo. Né? Dentro de um projeto do programa de felicidade que implantei dentro da Viminas, a gente tinha expectativa de muitos indicadores positivos. Absenteísmo, melhorar, retrabalho, produtividade, a satisfação do cliente, das pessoas, né? E aí teve um indicador que ele caiu, que ele aumentou consideravelmente. E não era essa a proposta, né? Que foi o turnover. O turnover aumentou com o programa de felicidade sendo implementado dentro da empresa. E aí, quando a gente vai entender isso nas entrevistas de desligamento com as pessoas que estavam pedindo demissão, o que a gente escuta era que elas tinham se descoberto diante de muitas coisas que tinham ouvido. Porque esse programa, ele trazia uma autorresponsabilidade das pessoas diante do que elas estavam vivendo. Então, muita gente reclamando de situações, né, e de contextos, enfim. E aí, quando você levava as aulas, as oficinas, as atividades, os e-books e tudo mais para as pessoas, e para aquelas pessoas que estavam interessadas naquilo, elas começavam a ver que elas não estavam no lugar certo, que não era só o lugar que não era certo, é que elas não queriam aquilo para a vida delas. E que, na verdade, elas estavam ali porque elas precisavam do dinheiro. Né? Elas estavam trocando aquilo ali, mas não era exatamente o que elas queriam para a vida. E aí é uma luz que acende, né? É um insight que acontece. E aí algumas pessoas olharam para isso e falaram, não dá mais para adiar o meu desejo de dar aula. Eu quero fazer pedagogia. Não dá mais para adiar tal situação. E as pessoas foram indo de encontro com isso. Né? Então, quando a gente se percebe aberto a ouvir o que está acontecendo no contexto, o quanto aquilo está me impactando, aquela voz do coletivo ali, como ela me aciona, e eu vou para uma direção que faz com que eu consiga tomar decisões melhores, o resultado não pode ser melhor do que esse. Né? Você, por exemplo, conseguir se apresentar de uma forma diferente, entendendo a importância disso. Agora me conta, Rubilene, como que a gente faz num dia a dia atribulado de trabalho, com muitas demandas, com muitos problemas para resolver, ainda assim tirar tempo para se escutar? Qual a estratégia que a Rubilene utiliza e que a gente pode deixar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube ou que estão nos ouvindo no Spotify? Como que a gente faz num dia atribulado, repleto de problemas, para a gente ainda assim ter tempo para se escutar, para se perceber?
Eu acho, Cosme, que isso é igual guardar dinheiro, investir. Porque a gente parte do pressuposto que a gente tem que investir o que sobra, né? E, na verdade, tempo para se escutar não é o tempo que sobra. É o tempo, primeiro, que você direciona para você. Então, a primeira coisa que eu acredito e que eu faço é o meu tempo, o tempo que é para mim, né? O que sobra vira tratativa de problema, vira resolução de solução, né? Mas se a gente olhar dessa forma, eu entendo que a gente sempre vai ter a possibilidade de estar presente, de ser inteiro ali naquele momento. Então, o Bill O'Brien, que é um ex-CEO de uma seguradora americana, ele diz que a qualidade de uma intervenção tem a ver com a qualidade interna do interventor. Se a sua qualidade interna não está positiva, assertiva e autogerenciável para estar entrando numa relação com outro, a qualidade dessa intervenção não vai ser boa. Então, eu entendo que a primeira coisa que a gente tem que fazer é essa possibilidade de escuta, para depois sair de casa, para depois ir ao encontro do outro, para depois estar preparado para lidar com o outro. É inverter essa lógica do tempo, do investimento e do que sobra, né? Onde eu estou investindo o meu tempo, que eu estou priorizando, com aquilo que eu estou dedicando, que eu deveria priorizar, mas que, na verdade, eu estou deixando só para aquilo que sobra, né? Verdade, é uma mudança de olhar. É uma mudança de olhar. E eu vejo e percebo também muito, Rubilene, o quanto que isso tem a ver com uma palavrinha que você citou aí agora também, que é a questão da qualidade, né? A qualidade do tempo, às vezes, ela é muito mais importante do que a quantidade do tempo, né? Então, a qualidade de 1 minuto que eu dedico para me perceber, para perceber a minha respiração, para perceber o que eu estou sentindo, como que eu estou aqui agora, pode ser uma potência muito maior do que 30 minutos despercebidos, desatentos, sem se olhar, né? Isso. Não faz sentido, né? A gente saber disso e não agir dessa forma, né? Quando a gente não age dessa forma, a gente está indo... É aquilo, né? Eu preciso... em relação ao que você é admirado, né? Possivelmente pelo exemplo, né? Então, se eu não agir de acordo com o que eu acredito, possivelmente eu não vou ser uma pessoa admirada, né? E, assim, dentro de propósito de vida, entendendo o que a gente precisa fazer acontecer, para mim, assim, tem uma coisa que é muito forte, que é viver a vida para melhorar a vida das pessoas, daquelas que querem, porque tem gente que não quer, né? E para viver a vida, para melhorar a vida dos outros, a gente precisa, parece que e assim, eu me entendo uma pessoa muito alegre, né? E escuto muito nos ambientes que eu estou que, nossa, você tem uma luz diferente, um brilho diferente. Eu escuto isso de vez em quando, uns feedbacks aí que eu recebo por onde eu ando, sabe? E eu entendo que isso tem a ver com aquela história, assim, da gente ser humano o suficiente para que a sombra da felicidade não nos desacompanhe nunca. Quando a gente está com isso muito agarrado com a gente, eu entendo que a gente vai sempre nessa direção do que você está trazendo. Que assunto, que papo profundo esse aqui do nosso Gente Conectada hoje, gente. E aí, Rubilene, eu queria também aqui pensar um outro aspecto que você trouxe lá atrás aqui na sua fala, mas que eu acho muito, muito relevante a gente colocar ele na mesa novamente para essa nossa conversa aqui, que é a questão da espiritualidade. Daquilo que, inclusive, a gente fala, e existem livros que falam sobre a questão da inteligência espiritual. A gente falou-se durante muito tempo da inteligência intelectual, do QI, depois nós trouxemos para dentro das organizações a questão da inteligência emocional, que nós já abordamos aqui em vários momentos aqui na nossa fala, mas você trouxe a questão da espiritualidade, e eu não posso deixar de citar a frasezinha que me chama a atenção, que está aí na sua camisa, que é feita de coragem e de fé. E o quanto que essa temática da inteligência espiritual começa também a ser
um pouco mais e cada vez mais falada e conversada dentro das organizações, para além da questão desta ou daquela religião, Sim. mas falar de fato de espiritualidade. E como eu sei que esse é um tema que também é caro aí para você, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre como que a gente conecta essa questão do nosso intelecto, daquilo que a gente tem que entregar, daquilo que a gente precisa fazer, de onde nós precisamos colocar a nossa energia, das nossas emoções, daquilo que é a nossa inteligência emocional, mas com esse outro lugar aqui também que é da inteligência espiritual. Uhum. Olha, esse assunto é um assunto caro para mim realmente, porque eu venho de uma família que a espiritualidade é algo muito potente, né? Eu tenho assim vários milagres na minha vida, né, para relatar. Inclusive os meus filhos são 2 milagres. E um dos milagres assim é a minha segunda filha. Eu tenho o Rian, de 18 anos, e a Alice, de 8. E a Alice chegou com 31 semanas, né? E esse caos que a gente vive sendo mulher, atuando numa cadeira de gestão e sendo mãe, né? Sendo tudo mais, né? Filha, esposa, enfim. E aí, o maior aprendizado que eu vejo, assim, que eu tive nesse momento, foi em relação ao controle. Assim, a gente acha que dentro das organizações a gente domina muitos assuntos, né? E a gente tem controle de muitas coisas. E, na verdade, a gente é pego de surpresa em algumas situações. E, às vezes, até se sentindo despreparados para tomar algumas atitudes, né? Quando a gente se percebe vulnerável e sem condição de controle, o que a gente vê é que só tem uma coisa para a gente lançar a mão, daquilo que a gente acredita, né, da fé. E eu entendo que o caminho ele se faz caminhando, né? Porque a gente não vê qual é o caminho, né? Eu saindo daqui, eu não sei o que pode me acontecer, né? Mas entregar isso para tudo que eu vou viver no dia e ser grato pelo que eu vivi para Deus, né? Eu acho que é isso que faz com que a gente consiga se direcionar de forma equilibrada emocionalmente para se relacionar e para ser gestores que possam, sim, ser admirados e que a gente consiga ir de encontro para poder acionar a luz interna do outro. Porque o que a gente percebe muito? A gente, enquanto RH e as demais lideranças, que o nosso papel muito é entender qual é o talento do outro, para acionar aquela luz interna ali e mostrar para a pessoa, trazer a luz ali e mostrar para ela do que ela é capaz, que às vezes nem ela está enxergando, para que ela comece a contribuir com tudo aquilo que o contexto precisa, a organização precisa. Então, não só indo ao encontro de Deus no dia a dia, de forma individualizada, mas atuando de forma gentil com as pessoas, eu acho que a gente aciona muito a espiritualidade. Tem um provérbio hindu que diz o seguinte, que as árvores não provam dos próprios frutos, os rios não bebem das próprias águas e as nuvens não chovem sobre si mesmas, que a força dos fortes deve ser entregue para todos. Ou seja, tudo que você tem de dom, de talento, de virtude, não deve ser usado para você, entrega para o outro. Quando você faz isso, você está acionando a espiritualidade no dia a dia. O quanto que a espiritualidade fala desse lugar transcendental de valores, de princípios, daquilo que a gente carrega e que você começou a falar desde o início aqui, né, o Rubilene, da nossa conversa, da sua história com o cuidado, por exemplo, da sua família, de quanto que isso atravessa gerações e faz você estar aqui, né, comigo hoje, tendo essa conversa tão profunda e que faz com que essa conversa chegue a tantas pessoas que vão estar aí nos ouvindo e nos assistindo no Spotify e também no YouTube, né? Muito potente tudo isso que nós estamos conversando aqui, Rubilene. E aí, a gente poderia ficar aqui mais
muito tempo, muitas horas falando. Se deixar, a gente fica mesmo. Ficamos mesmo, porque é um assunto que, da mesma forma que é caro para você, é também para mim. Mas eu queria aqui, Rubilene, já caminhando para finalizar o nosso bate-papo, que você deixasse uma mensagem final assim, para as pessoas que estão nos ouvindo, os líderes de diferentes áreas que estão nos acessando aí através dos canais do Gente Conectada, principalmente para os gestores da área de pessoas, para a área de RH, que é o nosso principal público. Se você pudesse, assim, de tudo isso que nós conversamos aqui, nesse tempo que nós passamos juntos, deixar uma mensagem que sintetizasse tudo, que resumisse tudo, o que você deixaria? A minha mensagem, eu vou citar a Madre Teresa de Calcutá, que eu acho que falar de espiritualidade, das emoções, das organizações, do cuidado, tem muito a ver com essa frase, né? A minha mensagem é que nenhuma pessoa saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Que você carregue isso com você, enquanto gestor, enquanto pessoa, para que você consiga impactar de forma positiva todo mundo que você encontre a esse mundo afora. Rubilene, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela sua generosidade de trazer tudo isso, né, que a gente percebe nessa coerência tão forte, tão grande, que é não só o que você fala, né, o discurso que você traz, mas o quanto que esse discurso está conectado com a sua vida, com a sua história, com a sua prática. Eu não sei se quem vai estar nos acompanhando no YouTube vai conseguir perceber, mas eu que estou aqui de frente para a Rubilene, eu consigo perceber o brilho nos olhos dessa mulher enquanto ela está falando. Eu consigo ver a emoção nos seus olhos enquanto você está falando, e isso é uma riqueza sem preço que a gente traz, né, como o Rubilene falou, para nós mesmos nesse movimento de nos conectarmos, de nos conhecermos, de nos respeitarmos em primeiro lugar, e que a gente leva para o mundo, né? E isso é algo que os seus olhos aí transmitem para o mundo, e eu queria mais uma vez aqui agradecer pela sua generosidade de estar aqui conosco, tendo essa conversa que vai ter um alcance tão grande. Obrigada, eu que agradeço. Foi lindo de ver. E mais uma vez, eu quero aqui agradecer a você que está nos acompanhando pelo Spotify, a você que está nos assistindo através do canal do Gente Conectada no YouTube. Mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores que fazem possível que conversas tão profundas como essa aconteçam e cheguem até você. Quero agradecer aqui a Tembo Benefícios, que é a fundadora, a mantenedora do Gente Conectada. Quero agradecer também a São Bernardo Samp, a Unitar Soluções Digitais, a Endonauta, a Blues Saúde, ao Meridional Saúde e a Apta Solução Digital em Medicina e Segurança do Trabalho. E mais uma vez agradecer principalmente, especialmente, a você que se conecta conosco através do Gente Conectada. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.